Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite. O Viva Voz está no ar e eu estou de volta a São Paulo. Boa noite, Carol Moran. Oi, Vera, boa noite. Voltando de Brasília, você vem sempre carregada de informações e dá para sentir bem a temperatura por lá, né? Pois é, Carol, a temperatura está bem alta, apesar da ausência do presidente Lula, que está em outra viagem internacional, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que estava envolvido com o G20 e também as voltas com uma infecção por Covid-19. Talvez até por isso, o que eu senti nessa minha estada em Brasília, em que eu circulei, como sempre, pelos ministérios, pelo Congresso, também pelo Poder Judiciário, é uma bateção de cabeça bem intensa entre os poderes. E dessa vez também com tensão entre Câmara e Senado, que era algo que não acontecia há algum tempo. Aconteceu no começo do mandato de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, quando eles se desentenderam a respeito do rito de tramitação das medidas provisórias, mas eles vinham mais ou menos apaziguados e ontem tiveram uma bateção de cabeça. Por quê? Porque a Câmara está discutindo, está articulando uma série de propostas, inclusive propostas de emenda à Constituição para restringir a possibilidade de deputados e senadores serem investigados sem prévia autorização das duas casas. E quando questionado no que a gente chama de quebra-queixo, né, naquela coisa em que os repórteres fazem perguntas ali a queima-roupa, Rodrigo Pacheco foi bastante refratário a essa ideia, a ideia de uma blindagem de deputados e senadores, embora ele também esteja sendo pressionado a proteger mais os senadores das investidas da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal. Então, isso desagradou um pouco o Arthur Lira. Eu apurei que o Rodrigo Pacheco procurou o seu colega, presidente da Câmara, para dizer que não tinha sido bem assim, que ele só disse que era contra a ideia de se impedir medidas cautelares contra deputados e senadores, mas, enfim, ficou uma certa tensãozinha ali no ar, Carol, e vamos ver como é que vai ficar, né, essa relação entre eles. Pois é, ia te perguntar justamente sobre essa relação entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, que vem tendo umas farpas aí nos últimos tempos, e sobre a disposição do Lira de avançar com essa matéria, né? A despeito do Pacheco ter dado essa declaração, o Lira segue firme nesse propósito? Olha, ele não está tão convencido assim, não, Carol. Ele não quer ficar com a pecha de ser o sujeito que está encampando uma tentativa de tutelar a Polícia Federal ou de impedir que o Judiciário investigue parlamentares. Então, o que ele pediu numa reunião com líderes, segundo o que eu apurei? Olha, vocês se entendam entre vocês, me apresentem a proposta que vocês querem, e aí por vocês a gente entende todos os partidos. Ele quer que seja uma coisa suprapartidária. Ele reuniu tanto a oposição quanto os partidos da base do governo e quer que seja uma coisa que parta das lideranças, das presidências de partido, para, se houver esse consenso dentro da casa, ele tocar, ele colocar para votar, e ainda assim com algumas limitações. Ele também não quer que pareça que seja uma blindagem. Ele nem gosta desse nome, pacote da blindagem. Mas ele quer primeiro estar respaldado pelo colégio de líderes, pelos presidentes de partidos. E em relação ao Rodrigo Pacheco, eles ficaram ali num certo armistício, mas ficou um mal-estar, não ficou totalmente bem resolvida a relação entre eles, não, porque é isso, o presidente do Senado tem muito essa tentativa de sempre parecer um jurista, de parecer alguém, como brincam lá na Câmara, chamam ele de senhor democracia, né? Ah, lá vem o senhor democracia. Então tem ali uma diferença de estilos e eles acham que o Pacheco sempre parte para um voo solo, quando deveria jogar mais junto. O Pacheco está numa certa crise de identidade, né? Ele não sabe se é governo, se é oposição, muito antes pelo contrário, não sabe se apoia a pauta da oposição de um lado, se agrada o governo do outro. Ele está ali numa crise de identidade, né?
Tem que dar uma no cravo e uma na ferradura, até porque ele quer ter os dois lados também na sucessão dele para eleger o Davi Alcolumbre, Carol. Pois é. Tem uma matéria que está incomodando muito o Lira, que é essa questão da MP da reoneração. O governo acabou derrubando parte da MP, diz que vai mandar, né, um projeto de lei para tratar da questão da reoneração dos 17 setores da economia, mas manteve aquele trecho que tratava dos projetos na área de cultura e de eventos, projeto esse que é defendido pelo Lira. Qual é a tendência nessa matéria, hein, Vera? O Arthur Lira não gostou nem um pouco dessa solução, Carol, porque eles tiraram a questão da reoneração da MP 1202, mandaram um projeto de lei que a expectativa é que tramite com urgência constitucional. Mas o que o presidente da Câmara tinha pedido, e ele falou isso várias vezes com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, falou até com o Lula quando eles estiveram juntos, para que se mandasse 4 projetos de lei, retirasse essa MP, anulasse a MP e tudo fosse mandado num projeto de lei próprio, cada um com o seu relator, cada um com a sua discussão. Por quê? Porque são 4 temas cabeludos, 4 temas que não têm consenso na Câmara e a tramitação junta acaba embolando o jogo e atrapalhando. Então, isso não foi acatado nem pelo Haddad, nem pelo Lula, nem pelo Palácio e a opção foi essa, a opção errada, a meu ver, porque dificulta muito que o governo tenha sucesso em qualquer uma das matérias, porque a coisa do PERSE já tinha muita resistência lá na Câmara, porque eles querem prorrogar, eles dizem, eu apurei essa semana também em Brasília, que o governo até hoje não mostrou quais seriam as supostas fraudes no programa, não mostrou quanto teria sido gasto, porque tem uma discrepância de número, o Haddad começou dizendo que já foram gastos 17 bilhões nesse programa, mas segundo os deputados ele não mostra os dados. Então, essa matéria já estava meio bichada, não deveria passar o fim do PERSE. E a questão da reoneração, igualmente, é uma questão bastante difícil, sobre a qual o Congresso já votou várias vezes e não gostou do governo mandar uma MP. E os outros 2 assuntos, que são de menor importância, poderiam até ter chance de passar, mas como ficou tudo na MP, a tendência é que ela seja rejeitada. A tendência hoje, se o Haddad voltar a Brasília, o Lula voltar de viagem e fizerem uma nova negociação, pode ser que o clima melhore, mas o clima para essas matérias também não é bom. Ainda tem um detalhe, né, Vera, que é aquela parte que acabava com a desoneração, que havia sido ampliada para prefeituras de pequenos municípios, essa parte está mantida, é um ano de eleição municipal, os prefeitos estão todos reclamando, a Confederação Brasileira de Municípios divulgou uma nota convocando os prefeitos para irem a Brasília na próxima quarta-feira, e é um assunto que tem ligação direta com vários políticos, né, que estão ali na Câmara e que querem fortalecer suas bases na eleição municipal, né? E vários políticos que já estão bastante contrariados, Carol, porque tem aquele veto às emendas num ano curto, em que a execução orçamentária tende a ser restrita ao primeiro semestre. Então, eles gostariam que esse veto fosse derrubado o mais rápido possível para esses 5 bilhões serem restabelecidos. Um afluxo muito grande de deputados à casa do Arthur Lira reclamando da execução das suas próprias emendas. O governo ficou de apresentar um calendário de liberação de recursos e até agora não apresentou. Então é isso, o ano de votações para o governo não começou e não parece que esteja havendo a devida preocupação do governo em pautar os assuntos corretamente e em atender esse problema dos deputados. A gente vai ver mais à frente que também tem problemas com outras matérias. Por exemplo, outra coisa que está causando muita celeuma, essa discussão a respeito de o governo querer punir deputados que assinaram o pedido de impeachment do Lula e pedir uma lista para o Lira, né? Querem a lista de quem assinou e ele está segurando. E o que eu ouvi de líderes ali, será que é uma boa começar uma caça às bruxas neste clima em que o governo não tem maioria para votar nada, sendo que dificilmente esse pedido de impeachment vai andar? Eu ouvi, olha, o Lira não vai botar com 20, com 30, nem com 500 assinaturas, ele não vai botar impeachment para frente. Então, para que fazer uma caça às bruxas quando, na verdade, o governo tem uma pauta pesada, uma agenda difícil para aprovar e já carrega todas essas insatisfações? Então, a bola está quadrada.
está bastante quadrada. Houve aquele jantar na semana, que não foi jantar, né? Eu fui com várias pessoas jantar e eles falaram, mas não serviram comida nenhuma, só serviram os petiscos. Então, até isso tem reclamação, Carol. O jantar que não teve comida. Que fazem, amiga? Que fazem. E aí disse que falaram para o Lula, não vai ter o jantar. E que ele, que também não é brincadeira, brincou que o Haddad tinha mandado cortar o jantar em nome do ajuste fiscal. Mas aí não dá para defender, né? Chama para jantar, não serve nem um amendoim, gente. Aí fica... Não, amendoim teve. Não teve, foi sustância ali. Não teve a mistura com o arroz e feijão. O petisquinho teve. Foi que nem ponte aérea. Falaram, você viram aqueles negócios de você comer com a mão. Me falaram assim. Muito bom. Vera, vamos para o nosso segundo assunto, porque o Supremo e a Polícia Federal avançaram hoje aí nas investigações e punições dos idealizadores e financiadores do 8 de janeiro, com alguns votos bem duros. Quem traz esse registro é a Samantha Klein. Oi, Samantha, boa noite. Oi, Carol, boa noite. Inclusive, pela primeira vez, o ministro do Supremo, Flávio Dino, votou nesses julgamentos das ações penais que envolvem os denunciados pelos atos do 8 de janeiro. Dino se manifestou pela condenação de mais 15 pessoas envolvidas na depredação das sedes dos 3 poderes em Brasília. Lembrando que na época dos atos golpistas, Dino recém tinha assumido o Ministério da Justiça e Segurança Pública. E assim como a ministra Carmen Lúcia, Dino acompanhou o voto do relator, Alexandre de Moraes. Moraes propôs penas que variam de 14 a 17 anos de prisão. Já o ministro Cristiano Zanin, que também já votou Supremo, votou por condenar sim, mas com penas um pouco menores. Vale lembrar, inclusive, que esse julgamento deve ser concluído até amanhã e já foram condenados 101 réus denunciados por envolvimento nos atos de vandalismo. Eles respondem, portanto, a crimes como dano qualificado, golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E como vocês falavam, Carol, houve avanço sim em mais uma fase da Operação Lesa Pátria, inclusive essa já é a 25ª fase dessa operação. E, Carol, 2 empresários do Distrito Federal foram presos, portanto, Joveci Xavier de Andrade e Adalto Lúcio de Mesquita. Eles são são suspeitos de financiar o acampamento montado em frente ao QG do Exército, aqui em Brasília. Além deles, um outro empresário de São Paulo também foi preso nessa investigação que mira quem financia esses ataques, viu, Carol e Vera? Obrigada, Samantha, pelas suas informações. É isso, Carol. O Supremo não está disposto a apaziguar toda aquela conversa que surgiu no ato da Avenida Paulista e que não ganhou eco nem no Congresso a respeito da ideia de uma anistia, uma possível anistia para quem participou. O Bolsonaro chamou de pobres coitados, mas já mirando, claro, o que virá a seguir, né, que é o avanço sobre os idealizadores, sobre aqueles que promoveram e que financiaram os atos de 8 de janeiro. O Supremo segue no batidão de condenações a penas bastante elevadas e agora ganhou o reforço, né, do Flávio Dino. Eu falei numa coluna, falei aqui no Viva Voz, que ele ia ser um fiel defensor do alexandrismo, e ontem a gente já viu um pouco esse alinhamento, né, num outro tema bastante polêmico, que foi aquele das sobras eleitorais. O Dino fechou com o ministro Alexandre de Moraes e com o Gilmar Mendes para que houvesse uma troca de deputados eleitos pela regra que vigorava, já que ela foi considerada inconstitucional, para que se trocasse os deputados. E o ministro Barroso teve meio que segurar na unha. E aí a gente pensa, o Barroso está defendendo os bolsonaristas, porque naquele caso vários que perderiam o mandato eram bolsonaristas, não é isso. O Barroso está atuando na contenção, ele está tentando desfazer justamente esse mal-estar crescente que existe com o Congresso. Ele não quer comprar uma briga, ele não quer causar mais instabilidade
com o Congresso. E, no entanto, o Alexandre de Moraes sempre nesse ímpeto de ir para cima. Ontem ele foi a um certo ponto em que o Barroso precisou dar calma lá nele. Até aqui, o ministro Alexandre está sendo amplamente respaldado. Mas se ele começar a querer pautar todos os assuntos dentro do Supremo, pode ser que aos poucos fique um desconforto, inclusive na própria corte, em relação a ele. Como ele anda, né, tinindo nos cascos, ele ontem na sessão do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, em que estava sendo julgado um caso aí relativo à divulgação de desinformação, de discurso de ódio por uma emissora, um colega estava lendo um voto e acabou lendo uma crítica a ele no plenário. Veja, a crítica não era do ministro Raul Araújo, era uma leitura. E aí o ministro Alexandre de Moraes interrompeu a leitura e fez lá uma fala que a gente vai ouvir agora e eu volto comentando. Vamos lá. Não impuseram. Eu gostaria só de lembrar que em Nárnia não há democracia porque Aslan, que é o leão, que é o rei, só para recordar ao agressor. É isso mesmo. Ele estava se referindo a um fato de que a defesa de uma das pessoas que estava em julgamento na corte disse que o magistrado só seria defensor da democracia no mundo de Nárnia, fazendo referência aí à obra literária que depois virou uma série de filmes também. E o ministro, demonstrando saber, conhecer a obra, disse que Nárnia realmente não há democracia porque o leão Aslan é que é o rei. E só para recordar quem ele chamou de agressor, né? Que era alguém que estava ali em julgamento em tela. Então, veja, ele está nas duas frentes, tanto no TSE quanto no Supremo, ainda apertando os torniquetes. Eu ouvi bastante agora lá em Brasília, fazendo uma conexão entre o tema que a gente abriu aqui, do mal-estar entre os poderes e essas discussões de hoje do Supremo, reclamações a respeito do modo como foram feitas as buscas e apreensões nos gabinetes do deputado Carlos Jordi, do deputado Alexandre Ramagem, sem muitas evidências, sendo que a Câmara só é avisada horas antes, então muitas vezes o diretor-geral da mesa, o presidente da Câmara ainda estão dormindo, não dá tempo de fazer nada. Reclamaram muito de um oficial de justiça ter aparecido no plenário para citar a deputada Carla Zambelli, acharam isso um abuso, que não seria necessário abordar uma parlamentar dentro do plenário da Câmara, e eu ouvi assim, olha, se chegasse um oficial de justiça para abordar um ministro dentro do plenário do Supremo, qual seria a reação? Então, eles estão achando que o Judiciário está tratando a Câmara como um poder menor, um poder que pode ser colocado sob a sua tutela, sob o seu escrutínio, e eles não querem que permaneça assim. Então, segue essa tensão, ela deverá se agravar à medida que a gente se aproximar, né, desse julgamento dos políticos e dos idealizadores de várias tentativas de golpe, não é só um processo e não diz respeito só ao 8 de janeiro. É uma coisa mais disseminada, mais profunda e que está deixando todo mundo de cabelo em pé. Todo mundo menos o Alexandre de Moraes, porque sabidamente não tem cabelos. Só por isso, né, Vera? É só por isso. Agora, ainda nessa matéria, teve um depoente ali para falar dos atos de 8 de janeiro. Foi demais, a gente ouviu mais cedo na reportagem do Felipe Igreja, né? Ele disse que não participou. Aí mostra a imagem do sujeito lá. Aí fala, não, veja bem, não tinha entendido. Não, realmente eu estava lá, mas eu não participei. Quer dizer, é um negócio tão desconectado da realidade que só falando em Nárnia mesmo, como disse o ministro Alexandre de Moraes numa outra oportunidade, parece que as pessoas pegaram ticket para ir no Hopi Hari, na Disney, né? Como se fosse um domingo no parque, né? É isso, ele estava por lá, mas foi só pelo lazer, não quebrou nada, não fez suas necessidades fisiológicas nos tapetes da Câmara do Senado, ele estava lá só dando uma olhada, tirando foto, é isso. O pessoal trata como se fosse mais ou menos isso, Carol. Quando você conversa com os bolsonaristas a respeito disso, eles tentam colocar
essas pessoas que perpetraram aqueles ataques como vítimas. Olha, havia lá senhoras, havia avós, havia aposentados. O que leva? Qual o tipo de doutrinação e de lavagem cerebral que leva uma avó, senhora, a pegar um ônibus, muitas vezes em estados distantes da capital federal, acampar por semanas na frente de um quartel-general e depois descer em desabalada carreira até os prédios dos Três Poderes e participar de uma catarse maluca, golpista, e quebrar tudo, jogar cadeiras para fora, rasgar um exemplar histórico da Constituição, danificar obras de artes como o de Cavalcante, os azulejos do Atos Vulcão. Ou seja, não é nada inocente. Essas pessoas estavam movidas por um ódio, por um ímpeto de virar o jogo político, de causar uma ruptura institucional. Então, é isso que parece que essas pregações de que eram pobres coitados e vítimas e pessoas que não sabiam exatamente o que estavam fazendo, tenta escamotear, mas isso não está sensibilizando os ministros do Supremo, longe disso. A gente vai fazer um intervalinho. Só para trazer, Vera, antes de você chamar o intervalo, deixa eu trazer a informação completa. Esse depoente que eu estou falando é o Joveci Xavier. Ele foi um dos 2 empresários presos aí nessa 25ª fase da Operação Lesa Pátria. E aí na reportagem o Felipe relembrou o que ele disse quando prestou depoimento lá na CPI dos atos antidemocráticos na Câmara Legislativa do DF. Foi lá na CPI que ele foi confrontado. O senhor participou? Não. Mas essa foto aí, o senhor... estava lá, mas veja bem. Tipo, sou eu mesmo. É isso. Parece que sou eu. Lembrei. Parece. Tá certo, gente. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui. Depois você porta o CBN e tem mais Viva Voz depois disso. Não sai daí. E o Viva Voz está de volta e a gente vai falar agora de outra grande mudança que está sendo gestada lá no Congresso, que é a alteração do Código Eleitoral. Hoje houve uma reunião entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e alguns líderes, e os líderes da casa, para tratar disso. E o senador Marcelo Castro ficou de apresentar na semana que vem, até a semana que vem, na CCJ, a sua versão, o seu relatório a respeito das alterações no Código Eleitoral, que é uma coisa que atrai muita atenção dos políticos. Para conversar com a gente sobre essas alterações, sobre essa reforma do Código Eleitoral, o senador Marcelo Castro gentilmente nos atende, ele que é do MDB do Piauí. Boa noite, senador. Obrigada por ter achado um tempo num dia aí tão tumultuado para falar com a CBN. Eu queria que o senhor começasse contando para a gente que reforma é essa do Código Eleitoral que está em gestação e em que sentido caminha o seu relatório. Pois não, Vera. Boa noite aos ouvintes da CBN. Nós estamos tentando aprovar aqui um código eleitoral, porque hoje nós temos 7 diplomas legais, 7 leis que tratam da legislação eleitoral e da legislação partidária, como o Código Eleitoral, a lei das inelegibilidades, a lei dos partidos políticos, a lei das eleições. São várias leis dispersas que tratam sobre o mesmo assunto. Então, a Câmara dos Deputados, em boa hora, achou por bem colocar tudo isso sob um código eleitoral. Então, quando você pega todas essas leis, que você sistematiza, que você harmoniza, terminou que o código que veio da Câmara, que chegou aqui no Senado, ele traz 898 artigos. Então, qual é a grande vantagem? É que hoje, para você saber ir atrás de uma lei eleitoral, você tem que primeiro saber qual é a lei que trata daquele assunto. Depois você tem que pesquisar naquela lei. Ao passo que o código sendo aprovado, deixam de existir essas 7 leis que tratam de sistema de legislação eleitoral e nós ficamos com uma lei só, um código que todas as leis que tratam da legislação eleitoral e partidária estarão consolidadas nele. Então, é uma consolidação da legislação eleitoral, a exemplo do que foi feito no passado, com a legislação trabalhista, a CLT, consolidação das leis do trabalho. Então, foi isso que nós fizemos. O meu parecer, você imagina a gente fazer uma revisão de um código desse, levando 890 artigos. O meu parecer
leva mais de 150 páginas, mas só conseguimos fazer isso com o apoio da assessoria aqui do Senado, com uma assessoria muito competente. Nós dividimos os assuntos e terminamos chegando a esse relatório final que eu espero apresentar provavelmente na próxima terça-feira. Senador, hoje eu apresentei aos líderes do Senado. Sim. A Carol tem uma pergunta para o senhor agora, senador. Senador, queria saber sobre essa proposta de acabar com a reeleição para cargos no Executivo. Se isso está no seu relatório, o senhor acredita que haverá clima aí durante a tramitação para aprovação dessa proposta? Sem dúvida, Carol. Isso é um assunto que eu venho debatendo já há algum tempo, principalmente com o nosso presidente Rodrigo Pacheco. É um assunto que ele tem se dedicado, tem dado atenção, e ele, como eu acredito que a maioria expressiva aqui dos senadores, somos nós todos contra o Instituto da Reeleição. Nós achamos que foi um equívoco a introdução da reeleição no Brasil para cargos executivos, de prefeito, governador e presidente da República. Agora, a grande maioria acha que a gente pondo fim à reeleição, um mandato de 4 anos, com a legislação que a gente tem hoje, seria um mandato muito curto. Então, digamos assim, consensualmente, se prefere um mandato de 5 anos. Então, eu estou apresentando 3 PECs. Todas 3 põem fim à reeleição de cargos executivos e colocam o mandato de 5 anos para todo mundo. Com uma diferença entre elas, é que uma delas nós não temos coincidência das eleições. E as outras 2 têm coincidência de eleições. Mas o mandato de 5 anos valeria para prefeitos e governadores também ou só para presidente da República, senador? Para todo mundo. Prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal, governador, menos senador, que seria então de 10 anos. Porque hoje um deputado tem um mandato de 4 anos, governador, todos têm um mandato de 4 anos, senador por 2 legislaturas. Então, continuaria a mesma regra, 2 legislaturas, a legislatura passa a ser de 5 anos, o mandato de senador de 10 anos. Então, todos teriam um mandato de 5 anos. E no caso de haver coincidência, tem 2 maneiras da gente fazer a coincidência. Ou colocando um mandato de prefeito tampão de 2 anos, que seria feito em 2028 apenas, para não ferir a expectativa de direito que tem os candidatos que forem eleitos agora em 2024, né? Ou então, em 2028, a gente colocaria um mandato estendido de 6 anos. Se nós colocarmos um mandato tampão em 2028 para prefeitos e vereadores, nós já teríamos a coincidência das eleições no Brasil em 2030. Então, nós teríamos todas as eleições no Brasil realizadas em 2030, 2035, 2040, 2045, assim por diante. O senador, o senhor... desculpe. Pode prosseguir. Como? Pode prosseguir, desculpe, eu achei que o senhor tinha concluído. Se a preferência dos senadores for que em 2028 um mandato de 6 anos e não de 2, a coincidência se daria em 2034. Então, nós teríamos eleições gerais no Brasil, de vereador, prefeito, governador, deputado, presidente da República em 2034, 2039, 2049, 2044, 2049 e assim por diante. Então, sintetizando, as PECs que eu apresento põem fim à reeleição, bota mandato de 5 anos para todo mundo, com uma diferença entre elas. Uma delas não tem coincidência de eleições e a outra tem coincidência de eleições. Para fazer a coincidência, nós temos 2 opções, ou fazemos um mandato de 2 anos ou fazemos um mandato de 6 anos para os prefeitos e vereadores. Perfeito. Senador, para a gente encerrar, queria que o senhor explicasse o que o senhor está pensando em relação à lei da ficha limpa e também em relação ao prazo de inelegibilidade, porque pode haver alterações nesses 2 institutos, né? Com relação à lei da ficha limpa, que é uma lei que nós defendemos, que nós votamos a favor e achamos que foi um avanço na legislação brasileira,
nós estamos disciplinando para que todos tenham, sem exceção, uma inelegibilidade, como é o espírito da lei, por 8 anos. Então, se o código for aprovado, qualquer pessoa que tenha a sua inelegibilidade decretada pela Justiça, ele passará 8 anos inelegível. Porque hoje tem situações bastante anômalas. Por exemplo, se um prefeito, por acaso, ou um governador, for cassado por causas eleitorais, por abuso de poder econômico, né, por abuso de poder político, por captação ilícita de sufrágio, qualquer coisa do gênero, e a Justiça Eleitoral decretar a perda do seu mandato, esse prefeito, por hipótese, estará inelegível por 8 anos. Mas quando é que começa a contar o prazo? Começa a contar o prazo do dia da eleição. Então, vamos supor, por hipótese, que a eleição tenha ocorrido no dia 4 de outubro. Certo. 8 anos depois, ou seja, no dia 4 de outubro, daqui a 8 anos, a pessoa estaria elegível. Então, preste bem atenção, Carol e Vera. Se a eleição foi no dia 4 de abril e daqui a 8 anos a eleição for no dia 5 de abril, de outubro, for 5 de outubro, a pessoa estará elegível. Certo. Porque no dia 4 completou os 8 anos. Perfeito. Se a eleição daqui a 8 anos for no dia 3 de outubro, a pessoa estaria, então, inelegível. Então, Ora, unificar, entendi. a mesma falha cometida, a mesma irregularidade cometida, com punições completamente diferentes. Então, o que é que nós estamos fazendo, que a Câmara já fez? Uniformiza tudo isso. Se a causa foi eleitoral, foi a Justiça Eleitoral que determinou a perda do mandato, começa a contar o prazo no dia 1º de janeiro do ano subsequente. Então, ele passará 2 eleições sem poder disputar, porque só vai vencer o prazo em janeiro de 8 anos depois. Parece bem mais razoável. Então, o que a gente procura é sistematizar para ficar tudo igual. Se a decretação da perda do mandato, da inelegibilidade, for por outra causa, começa a contar naquela data que foi decretada a inelegibilidade. Então, ocorreu na data X. 8 anos depois, naquela data, a pessoa se torna elegível. Perfeito. Agradeço ao senhor, senador. A gente vai certamente voltar a tratar disso, porque, como o senhor disse, são mais de 800 artigos e muitas páginas. E aí, então, depois que o senhor apresentar o seu relatório, já fica o convite para o senhor voltar aqui na programação da CBN para a gente esmiuçar isso. Combinado? Será um prazer. Estarei sempre às ordens. Muito obrigada. Então é isso, Carol. A gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta já para o encerramento do Viva Voz aqui no Ponto Final. Estamos de volta com o Viva Voz e agora a gente vai falar de um assunto que mobilizou Brasília, que é uma espécie de guerra interna no União Brasil, um partido que foi criado a partir da fusão do PSL, antigo partido de Jair Bolsonaro, e o DEM, que por sua vez era o antigo PFL. Os 2 partidos se juntaram, mas foi aquela junção de água com vinho que não deu tão certo e a briga pelo comando do partido ficou muito exposta nesta quinta-feira. Quem vai contar os detalhes para a gente sobre isso é a Milena Teixeira, que acompanhou essa convenção bastante tumultuada do partido. Boa noite, Milena. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite para os nossos ouvintes. É isso mesmo, viu, Vera? E após intensas brigas, a União Brasil aprovou a troca de comando da sigla nesta quinta-feira, durante convenção partidária. A direção da legenda elegeu o advogado e atual vice-presidente da sigla, Antônio Rueda, para a presidência da legenda. Com isso, o deputado federal Luciano Bivar deixa o comando do União Brasil. E com essa troca, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, ele passa a ser o vice-presidente da legenda. Hoje de manhã, Bivar chegou a tentar cancelar a convenção, mas parlamentares apresentaram recurso e reverteram isso. Bivar alegou questões jurídicas para esse cancelamento. Ele disse que a convenção não possuía amparo
do Estatuto do Partido e, por isso, estaria violando uma norma interna, colocando em risco, assim, a legalidade, a validade e a eficácia das deliberações tomadas. Os deputados, Vera, no entanto, dizem que a tentativa de cancelamento se deu porque o atual presidente não queria deixar o comando da União, que está aí em guerra interna, como você falou. Eles também alegaram que Bivar não tinha poder para cancelar de forma unilateral essa convenção. E aí, durante a coletiva de imprensa, líderes da Câmara e do Senado, além dos governadores e prefeitos e deputados do União Brasil, prestigiaram a vitória do novo presidente. Eles, inclusive, fizeram questão de ressaltar nos discursos que essa convenção foi sim legítima e que a partir de agora é um novo tempo para o partido. Os discursos, Vera, tiveram esse tom de que o partido está começando agora. Eles chegaram a falar, inclusive, de um marco zero. E também ressaltaram que a nova gestão vai estar mais aberta para o diálogo e transparência. Inclusive, o novo vice-líder Femineto, ele brincou dizendo que o partido vai deixar de ser conhecido como Desunião Brasil. É ruim, é bem difícil deixar de ser confundido com Desunião Brasil. E é engraçado, porque está começando agora, mas já começa com uns 3 ministérios. O Bivar, como é que ele reagiu a essa puxada de tapete, Milena? Olha, Vera, Bivar, ele é obrigado a deixar o comando do partido no dia 31 de maio, porque o novo presidente só vai poder assumir a partir do dia 1º de junho. E o que ele me disse? Ele disse que ele não reconhece essa vitória e que ele vai seguir a opinião jurídica do partido, porque essa eleição teve vários vícios. Ele também disse que pode sim judicializar esse caso. Como fizeram uma eleição, entre aspas, contrariando esse cancelamento, eu estou aguardando um documento hábil para, se for o caso, judicializar, porque não tem nenhum efeitos práticos, nem jurídico, nem administrativo, essa convenção que fizeram. Pois é, Vera. Ô, Milena, e já falaram sobre federação, eleição municipal e presidência da Câmara? Já sim, viu? O novo presidente do União Brasil, ele é muito próximo do Ciro Nogueira, que é o presidente do PEN. Inclusive, no meio da coletiva, Ciro Nogueira apareceu, prestigiando aí o novo presidente. E o líder, Elmar Nascimento, ele deixou claro a Ciro aqui na frente da imprensa e também na frente de todos os integrantes do partido, que pretende retomar a federação do PP com a União Brasil, pois agora, segundo ele, não há mais impeditivos. Eles também falaram sobre as ambições do partido, que quer emplacar Elmar como presidente da Câmara, e também falaram que pretendem eleger o máximo de número de prefeitos possíveis nessa eleição municipal de 2024. Vera e Carol. Muito obrigada, Milena. Carol e Milena, é uma confusão armada. Por quê? Porque sabe quem também é do Desunião Brasil? Davi Alcolumbre, que quer presidir o Senado. E esse partido, assim desunido e que ainda está pensando numa federação com o PP, quer presidir simultaneamente as duas casas. Dificilmente vai rolar. O Elmar Nascimento é muito próximo do Arthur Lira. Seria o candidato preferido por ele. Porém, é de todos os pré-candidatos à sucessão do Lira, aquele de quem o Lula menos gosta. O Lula, em várias conversas que eu já ouvi relatos, diz que quer qualquer um, menos Elmar Nascimento. Então, esse plano de federação para comandar as duas casas não vai ter o aval do Planalto, certamente não vai contar com esse aval. E certamente o Davi Alcolumbre também não vai gostar, porque ele não vai querer nada dificultando o caminho dele, que é bem mais fácil para a presidência do Senado. Então, se eles acham que o Desunião Brasil acabou, na verdade a gente está bem longe disso, principalmente porque o principal nome deles para a presidência, o governador Ronaldo Caiado, está com mala pronta, só esperando o Valdemar Costa Neto chamar ele para o PL. Então, a coisa não vai ficar legal. Que treta, hein? Que treta. Ô Vera, a gente já está no finalzinho aqui do Viva Voz, mas dá tempo da gente falar sobre o leilão do trem entre Campinas e São Paulo. O Bruno Teixeira está com essa apuração. Oi, Bruno, boa noite. Oi, boa noite, Carol, boa noite, Vera e ouvintes. O consórcio C2 Mobilidade sob Trilhos, que une o grupo Comporte, a chinesa CRRC, foi o vencedor do leilão da concessão do trem Intercidades Eixo Norte, realizado pelo governo de São Paulo nesta quinta-feira na B3. O projeto prevê ligar os 111 quilômetros entre São Paulo a Campinas. O trem Intercidades tem investimento previsto de 14 bilhões de reais. O contrato de concessão será de 30 anos.
O vencedor foi definido a partir da seleção do participante que oferecesse o maior desconto em relação ao valor máximo de contraprestação do governo paulista, no valor de 8 bilhões de reais a serem pagos durante 30 anos. A oferta do consórcio, única apresentada no leilão, foi de 0,01%. Havia expectativa de que a CCR participasse com o lance, o que não ocorreu. Para o governador Tarcísio de Freitas, o fato de haver outros concorrentes não representa um fracasso. Olha, uma proposta é sucesso, foi o que eu expliquei aqui agora há pouco. É um projeto de 14 bilhões de reais. Nós não temos no mundo uma quantidade enorme de operadores. No Brasil, tão pouco. Em termos de preço, era o que nós tínhamos, tanto é que teve proposta, teve interessado. Então, a nossa proposta chamou atenção no mercado. Não coube, eventualmente, no orçamento de outras empresas. Mas o que a gente pode tirar, se não coube no orçamento de outras empresas e eu tive interessado, é que a gente conseguiu atender o mercado. E um bastidor desse leilão, Vera e Carol, é que em referência ao leilão do Rodoanel, quando o governador Tarcísio de Freitas deu 7 marteladas fortes e quase quebrou o símbolo da B3, o governador tentou hoje quebrar o martelo do leilão durante o ato simbólico. Ele citou isso durante várias vezes nesse leilão, citou o nome do artesão da bolsa responsável por confeccionar o martelo, Osnir Branco, pediu desculpas ao artesão, falou que era uma ocasião especial, quando que poderia fazer um outro leilão num dia 29 de fevereiro, e ele disse só daqui a 4 anos. E aí ele resolveu bater o martelo com força, mas não quebrou o martelo durante o leilão. O artesão ganhou, o martelo era de boa qualidade. Obrigada, Bruno. Pois é, Carol, o governador Tarcísio de Freitas tem nesse leilão uma das suas meninas dos olhos, ele quer entregar obras de ferrovias como um diferencial do seu governo. Ele também tem aí na privatização, concessão da Sabesp, um outro carro-chefe da atual gestão, e bastidores dão conta de que depois do ato da Paulista, Tarcísio tem falado aí que quem for ungido por Jair Bolsonaro tem grandes chances de vencer em São Paulo. Então, aquela ideia de que ele é candidato à reeleição, que todos os seus aliados propagam e garantem que ele não tem pretensão de ser candidato à presidência em 2026, é aquilo. Vamos ver como vai andar a economia de São Paulo, como vão andar esses projetos dele, se ele tiver um portfólio de projetos, se tiver o apoio do Bolsonaro, se despontar em pesquisas como líder da direita, aí tudo isso vai falar mais alto e é capaz da mosca azul da eleição presidencial, do projeto presidencial, morder o governador, porque isso acontece sistematicamente com políticos. O que ele está mostrando é ser mais cauteloso, por exemplo, que o João Dória, que desde o dia 1 no Palácio dos Bandeirantes já tinha um selo de candidato a presidente da República na testa, no peito, onde quer que fosse, e isso dificultou a relação dele com o Bolsonaro, fez com que o Bolsonaro investisse contra a candidatura dele e acabou inviabilizando seu projeto. Então, o Tarcísio não quer incorrer nesse mesmo erro, mas eu acho que, a depender de como o seu governo andar, ele pode sim se sensibilizar com apelos para ser candidato mais à frente. Eleição em 2 anos tem muita coisa para acontecer, minha amiga. Vamos com música para a gente fechar? Vamos. Hoje, já que Nárnia foi o tema, a gente vai encerrar com uma música da trilha de Nárnia, justamente a música do Leão Aslan, a quem se referiu o ministro Alexandre de Moraes. E a nossa, os contos de Brasília estão quase mais emocionantes e eletrizantes que os de Nárnia, viu, Carol? Boa noite para você. Boa noite, Vera. Até amanhã. Até amanhã, boa noite a todos. A gente volta para fazer o fecho da semana amanhã.